Estamos de volta aqui do Tenti Conference 2025. Agora com um convidado muito especial, Luiz Lobo, um amigo, conselheiro e a referência de risco no mercado brasileiro. Meu amigo, obrigado pelo teu tempo e pela parceria de sempre. Obrigado por estar aqui, um evento espetacular, altíssimo nível, qualidade do conteúdo, a curadoria das palestras, sensacional. Então sempre uma honra estar aqui participando, compartilhando um pouco de conhecimento, experiência, mas também aprendendo bastante. Eu acho que a gente nunca para de aprender, então eventos como esse são super importantes a gente estar participando para ver quais são as tendências, ver o que as pessoas estão falando. Eu sempre saio com algum conteúdo, alguma mensagem, alguma lição, aprendizado desse evento como aqui. Que incrível. E da sua carreira, como que foi essa jornada até chegar como conselheiro e ter esse olhar de risco? Eu acho que, como muitos que estão aqui, eu tive uma carreira extremamente técnica, da mesma forma que vários CISOs que estão aqui. Então a gente começa com o momento técnico onde o seu diferencial é seu hard skill, tá? E você vai subindo posição a posição, até, no meu caso, chegar a Chief Risk Officer, aonde cada etapa que você vai superando e subindo, o seu soft skill começa a ganhar importância. Então você precisa saber se comunicar, você precisa saber negociar, e aí você vai aprendendo, você vai amadurecendo, e vai ganhando responsabilidade, você vai entregando o que foi lhe pedido e vão lhe dar uma missão mais alta. Até que em um determinado momento, na minha carreira profissional, eu percebi que eu precisava fazer uma mudança para uma nova fase. Sair um pouco do executivo e ir para o consultivo, tá? Sair um pouco de ser uma pessoa só técnica e passar a ser uma pessoa muito mais estratégica. Isso faz quanto tempo? Isso fazem mais ou menos 8 anos. 8 anos. Tá? E mesmo nessa nova fase minha, muito mais executiva e consultiva do que, muito mais conselheiro e do que executivo, teve uma fase que eu convivi com as duas cadeiras. Ou seja, eu era executivo e eu era conselheiro também. E aí você vai entendendo a importância dessa aproximação entre conselho e executivos, como isso é importante. Eu fui amadurecendo, até o momento que eu falei, olha, a partir de agora, isso foi mais ou menos na pandemia, acho que a pandemia trouxe, fez a gente repensar muita coisa na nossa vida, e uma delas que é uma lição importante na minha carreira foi, chegou a hora de eu sair do dia a dia e colocar todo o meu conhecimento, toda a minha experiência com outro objetivo, o objetivo de ajudar aos executivos a crescerem, a serem mais estratégicos, tá? Que é exatamente esse o papel do conselheiro. Muito bem colocado. E agora aqui para a gente guardar para a posteridade, quando a gente fala de gestão de riscos cibernéticos para terceiros, qual que é a sua visão hoje? Bom, eu participei de 2 empresas que sofreram ataques cibernéticos e tiveram destinos completamente diferentes, tá? E isso me marcou bastante. Por quê? Porque eu aprendi uma série de lições, tá? Por que uma sobreviveu e a outra não? O que o impacto numa foi uma e na outra não foi, tá? E uma coisa que eu aprendi foi resiliência, tá? É fundamental você não apenas investir e dedicar seu tempo prevenindo, mas também remediando. Como é que eu vou remediar? Como é que eu vou sobreviver? Tá? É muito comum a gente ouvir que não é uma questão de se, mas é uma questão de quando, tá? Virou um discurso comum, mas super verdadeiro, tá? Mas isso leva exatamente ao ponto mais importante hoje em dia, que se é uma questão de quando, eu preciso estar preparado, tá? Eu preciso investir nessa preparação. Para mim, esse é um dos grandes diferenciais que você precisa. Como conselheiro, né? A gente estava comentando que nós viemos da área técnica, também técnica de cibersegurança, muitos CISOs, DPOs. Como que o conselheiro gostaria de receber esse tema? Que indicadores? Qual que é a melhor abordagem? Principalmente uma comunicação adequada para com o conselheiro, para que ele possa aconselhar da melhor maneira. Essa é uma pergunta muito importante, até porque eu acho que essa é uma das falhas que, normalmente, uma carreira técnica lhe traz. Ou seja, você tem bons hard skills, bons conhecimentos técnicos, mas você não sabe vender.
você não sabe comunicar, você não consegue passar isso para frente, tá? Isso é muito comum de eu ver acontecer em vários comitês e conselhos que eu participo, é que o CISO é excelente, muito bom, tecnicamente excelente, faz um trabalho ótimo, mas na hora que ele senta para conversar com a gente, ele não consegue passar essa mensagem, tá? Então a primeira coisa é melhorar, é que eu sempre falo, o CISO precisa ser um bom vendedor e um bom comunicador, tá? Até porque o conselheiro, quando ele não entende, ele não te dá atenção. Se ele não te dá atenção, ele não vai priorizar, tá? Então, é muito importante que você consiga vender, que ele consiga entender, porque uma vez que ele consegue entender, ele vai te valorizar, ele vai te apoiar e você vai conseguir tudo que você precisa. Não se preocupe quanto a isso, tá? Porque ele tem consciência importante. Agora, qual é o segredo? Qual a importância? Como é que o CISO consegue fazer isso, tá? Primeiro, sabendo se comunicar. Então, não adianta chegar com a sopa de letrinha, tá? Ele não vai entender. Então, fala português e fala com uma visão estratégica e não operacional. Tira do operacional, tira os detalhes operacionais e começa a mirar no estratégico. Outro erro muito comum que eu vejo em relação a isso também é na hora das escolhas dos indicadores, tá? Então, o indicador que tem que ir para o conselho, que tem que estar ligado à estratégia, que tem que estar ligado ao apetite a risco da empresa, não pode ser um indicador operacional, tem que ser um indicador estratégico. Algo que o conselheiro consiga acompanhar de perto e que dê um sinal muito positivo para ele, que ele consiga entender para saber e ter o conforto de que aquele risco que ele delegou a gestão para o CISO realmente está sendo feito de uma forma adequada. E permita-me te parar aqui só um minutinho. Vamos dar um exemplo. Levar quantidade de vulnerabilidades não é a abordagem ideal. Não. Como que seria uma abordagem assim? Quais são as vulnerabilidades? Qual é a vulnerabilidade que vai me impactar e que vai mexer na minha empresa, que vai impactar o meu resultado, vai impactar a minha reputação? Quer dizer, vai ter um vazamento de dados. Muitas vezes isso não tem impacto direto financeiro, mas tem um impacto reputacional enorme. E hoje em dia os riscos são interconectados. Então, um cibernético ou uma fraude leva a um risco reputacional que leva o gatilho para outro tipo de risco, que é o risco financeiro. Então, as coisas têm uma sequência e o conselheiro está querendo entender exatamente isso. Entendi. Quer dizer, como é que isso vai impactar a estratégia, a imagem, o resultado da minha empresa. É isso que você tem que explicar. Na hora de vender, é assim que você vai conquistar o coração do conselheiro. Você não precisa levar números grandes para tentar tocar. Se você levar um caso bem estruturado, você vai conseguir a aprovação para fazer todo o resto. Cirúrgico. Tem que ser cirúrgico. Tem que tocar o coração, tá? E o que toca o coração do conselheiro? A estratégia, o impacto, tá? As consequências, tá? Então não adianta dizer, olha, eu preciso chegar aqui, olha, eu preciso comprar um novo sistema, vai custar X milhões de reais, tá? Isso o conselheiro vai entrar para um ouvido, vai para o outro, não vai. Mas olha, esse sistema que eu quero comprar, que vai custar X, vai impedir, vai impactar, que vai uma consequência, um impacto que vai trazer uma consequência de imagem, que vai me trazer uma possível perda de X milhões. Tá? Então o conselheiro vai entender, olha, isso aqui é um investimento que se paga facilmente. Tá? Então não você conquistou o coração. Então saber vender, saber o discurso que você vai ter que chegar não pode ser técnico, tem que ser estratégico, tá? É isso. Muito bom. Anotem belas dicas que, se a gente usar diariamente, a gente vai conseguir ter mais espaço, mais atenção dos conselheiros do C-Level e conseguir fazer os projetos que a gente precisa fazer. A gente está sempre do mesmo lado, tá todo mundo do mesmo lado, cara. O conselheiro está lá. Eu sempre falo que eu sou um consultor de luxo. Eu estou lá para ajudar, tá? Eu não estou lá para atrapalhar, eu não estou lá para impedir. Ao contrário, eu estou para ajudar que as coisas certas, que as coisas corretas, que as coisas que sejam prioritárias aconteçam, tá? E aí o CISO é um parceiro importante disso. O risco cibernético cada vez mais é crítico. O risco cibernético de terceiros e os eventos que a gente tem visto agora, o tamanho das perdas, a sofisticação que o mercado tem, o que o criminoso chegou, faz com que cada vez mais seja importante essa parceria entre o CISO e o conselho. A gente tem que trabalhar junto para que impeça o criminoso de ter sucesso, tá? Só juntos e não em silos
e não separados, pensando da mesma forma. Então, o CISO pode ajudar muito o conselho a tomar melhores decisões, tá? Então, esse é o papel, é isso que eu espero de um CISO, que ele ajude a gente a tomar decisões de gestão melhor dos nossos riscos cibernéticos de terceiros. Perfeito. É o primeiro ano que você está nesse evento da Tentira, né? Sim. As suas primeiras impressões foram boas também, né? Da organização, Excelente. do conteúdo, da experiência. Para você que não esteve aqui em 2025, já salve na agenda para 2026. Daqui a pouco teremos a data de 2026. E para quem não estava aqui, conta um pouco do seu painel. Os conselheiros e conselheiras que estavam debatendo esse tema aqui no nosso evento. A curadoria e a seleção dos temas foi muito boa. Por quê? Porque tem uma diversidade e a gente abordou aqui os temas mais atuais, importantes, na minha opinião. Tá? E um deles, sem dúvida nenhuma, é exatamente essa relação entre CISO e comitê de risco, auditoria e conselhos. Tá? Então, a gente tentou trazer com outros conselheiros experientes aqui uma visão de como é que o conselheiro pensa, porque é muito importante que o CISO entenda como é que a gente pensa. Por quê? Porque se ele entender isso, na hora que ele chegar para conversar, na hora que ele botar os argumentos, fica muito mais fácil ele tocar o nosso coração. Se ele sabe como é que eu penso, se ele sabe qual é o meu objetivo, se ele usar isso a seu favor, no sentido de saber melhor lidar com a gente, vai facilitar em muito a vida deles. Então, acho que o objetivo do painel foi muito em relação a isso, a mostrar como é que o conselheiro pensa, qual é a importância que a gente tem dado cada vez mais na agenda para esse tema do cibernético, da fraude, dos terceiros, como isso tem crescido em todo o perfil de empresas. A gente teve empresas dos mais diversos perfis e segmentos, e é unanimidade para todas como isso começou a crescer nos últimos anos e está na agenda permanente de qualquer comitê de riscos e qualquer comitê de auditoria e, consequentemente, nos conselhos de administração. A gente comentou um pouco da comunicação, de vender, que é muito importante. Agora, quando é apresentado um projeto, ele é apresentado da maneira adequada, para a gente deixar registrado aqui também, como que é a linha de raciocínio do conselheiro para ele expor uma opinião? Quando já chega com essa linguagem, quando já chega bem preparado, quando os argumentos não são só operacionais e técnicos, mas são estratégicos, olha, isso aqui vai trazer esse impacto e tal, fica muito mais fácil a cabeça estratégica, pensando na empresa como um todo. Tá? O conselheiro está lá para não pensar numa única área, num único tema, mas como é que essa visão integrada dentro da estratégia, dentro do planejamento, dentro do orçamento que eu tenho, fica muito mais fácil a nossa decisão. Então, quando eu vou tomar decisão, não é só uma decisão técnica, é uma decisão estratégica. Tem que estar alinhado com o apetite a risco, tem que estar alinhado com a minha estratégia. Se isso aqui não é uma estratégia, se isso aqui não tem impacto grande de risco, talvez eu vá dar prioridade, talvez vai dar um suporte para outra coisa. Agora, se for uma coisa realmente importante, estratégica, que vale a pena, o conselheiro será o seu maior aliado. É ele que vai conseguir, tá? E o conselheiro sempre tem a preocupação de que as áreas técnicas tenham suporte e tenham todos os recursos necessários. Então, volta e meia, eu pergunto, olha, quando a gente tem as conversas, as discussões, nas reuniões de comitês, quando o CISO vai conversar comigo, a gente pergunta como é que está a área, como é que está bem, você tem recursos, você tem pessoas suficientes, essas pessoas estão bem treinadas, os sistemas que você tem são sistemas realmente adequados, melhores, que a gente realmente precisa, ou você precisa de apoio? Porque se você precisar de apoio, muitas vezes, no nível gerencial, muitas vezes a pessoa não consegue. Olha, estou precisando de mais gente, estou precisando de um novo sistema, estou precisando de fazer um treinamento, quero contratar um novo sistema e eu não consigo. O conselheiro será o maior aliado. Por quê? Porque ele vai no C-Level, ele vai na presidência e vai falar, olha, tive uma conversa aqui, fiquei bastante preocupado, entendi a dor e recomendo fortemente que você apoie mais a área de cibersegurança, tá? Acho que a gente precisa ter mais pessoas, acho que precisa melhorar o nível das pessoas, acho que você precisa contratar uma consultoria
para ajudar nesse ponto, naquele ponto que me preocupa. Eu acho que a gente está aqui. E aí a conversa entre C-Level e conselho estratégica, ela é muito tranquila, porque aí sim a linguagem, o alinhamento é bom. Então, dificilmente, nas experiências que eu tenho, quando aconteceu isso, que eu recomendei uma ajuda especial, normalmente o presidente ou o diretor, alguma coisa do presidente, normalmente apoiou e foi muito positivo, porque o resultado dessa conversa, desse ambiente seguro, é importante você também ter esse ambiente seguro, foi muito produtivo para a empresa. Quem ganha não é a área, não é o board, quem ganha é a empresa, tá? O resultado é claro para a empresa. Muito bom. E antes da gente terminar, eu queria agradecer. Nós da área de cibersegurança nos sentimos representados na tua atuação, nas tuas falas, palestras. A gente gostaria que tivesse muito mais logos espalhados aí pelo Brasil. E eu queria que você também compartilhasse para a nossa audiência a tua iniciativa de riscos, porque é um conteúdo tão rico que você compartilha no LinkedIn e você faz essa curadoria da comunidade de riscos no Brasil. Esse foi um projeto que nasceu no começo dos anos 2000, quando eu vim para São Paulo. E eu percebi que existia uma necessidade de a gente ter um espaço para compartilhar conhecimento e experiências, tá? Eu ainda era no mundo executivo e acabou que ao longo dos anos, essa foi uma experiência chamada lista de riscos, que durou os anos 2000, começou lá no começo dos anos 2000 até 2000 mais ou menos 10, tá? Aí depois o meu dia a dia, a correria do dia a dia fez com que eu não conseguisse mais dar atenção. Isso teve um momento, digamos, chamar de férias. Hibernou um pouco. Depois, quando eu mudei para o mundo consultivo de conselhos, de governança, eu comecei a ter mais tempo, algo que eu não tinha mais no mundo executivo. Aquele dia a dia te consome muitas vezes, tá? Isso me permitiu voltar a pensar, tá? E uma coisa que eu sempre guardo comigo é que quando eu comecei nessa área de riscos, e vai fazer 30 anos, 1996, Uau. teve uma pessoa que me ajudou, me ensinou, me deu a direção. Eu não conhecia nada de riscos nessa época, tá? Mas ele me deu a direção, me deu o primeiro empurrão, me ajudou, me deu a mão e me conduziu para os meus primeiros passos, que foram muito melhores, muito mais seguros e muito mais assertivos por causa dessa ajuda, tá? E aí eu cheguei para ele, chama-se Fernando Blanco. Eu falei, Fernando, poxa, queria agradecer a você, toda essa ajuda foi muito importante para mim. Eu queria te chamar para jantar, queria mandar uma champanhe para tua casa. Ele falou, olha, tudo bem, não vou fazer tudo isso, só que eu quero uma coisa que tem mais valor. Eu fiquei até preocupado, falei, uau, O que será isso? o que ele quer de mais valor, tá? E ele me pediu uma coisa que foi, faça a mesma coisa com outras pessoas. A gente precisa criar um círculo virtuoso de ajuda, porque todo mundo cresce, tá? E aí, mais recentemente, renasceu essa ideia e essa iniciativa da lista de riscos dentro do LinkedIn, através de uma newsletter. A newsletter fica dentro do seu LinkedIn, Luiz Lobo. Luiz Henrique Lobo. Luiz Henrique Lobo. A gente criou depois um grupo de WhatsApp, onde tem troca de informação, ajuda mútua. Então, todo mundo está lá ajudando. E o Happy Hour, que foi incrível, que a gente conseguiu se conhecer, né? E aí, eu senti falta disso. Estava muito, pós-pandemia, estava muito virtual. E eu senti muito desse contato importante, como eventos como esse, por exemplo, também tem essa importância de você poder sentar, conversar com pessoas, conhecer pessoas novas, rever os velhos amigos como você, e sempre sai uma ideia nova, o que você está fazendo, como é que é, quais são as novidades, a gente sempre... E aí, agora o segundo semestre, teve a ideia da gente fazer um happy hour presencial. A gente teve mais de 250 inscritos e mais de 180 pessoas presentes. Foi incrível. E foi ótimo. A gente, num lugar informal, eu senti falta. Eventos como esse existem, tá? Mas happy hour, essa forma de trocar figurinha de uma forma informal, tomando uma cerveja artesanal, comendo um petisco,
sentar de terno e gravata, não era foi um evento raiz. E foi super legal, porque todo mundo gostou, foi uma integração, conheci pessoas novas, revi os amigos. Eu espero fazer isso, se não for no final do ano agora, talvez para começar o ano, Sim. um outro evento como esse. Já conte com a minha presença. Lobo, mais uma vez, obrigado pela parceria, parabéns pelo trabalho e obrigado por estar aqui no evento também. Eu que agradeço a oportunidade, é ótimo estar conversando aqui com o Nick. Parabéns pelo seu trabalho também. Você tem um trabalho muito importante da pesquisa setorial, que eu sempre também prestigio, divulgo também. E ele estará acompanhando o painel de autoridades no início do evento. Exatamente, estaremos lá apoiando esse evento. Então, parabéns também. Eu acho que você também faz sua parte. Eu acho que é importante que cada um de nós façamos a nossa parte. Se cada um fizer a nossa parte, a gente vai somar positivamente para a sociedade, tá? E o nosso papel é super importante. A gente viu agora, por exemplo, o crime organizado associado com fraude, ataques cibernéticos, terceiros sendo trazidos como cúmplices, tá? E o que eu sempre falo é que nós não podemos só simplesmente sentar aqui na cadeira e ficar reclamando do governo, do político. Nós temos que fazer a nossa parte. E como é que a gente faz a nossa parte? Exatamente combatendo as criminalidades da forma que a gente pode, tá? Que é isso, tá? Se a gente combater o ataque cibernético, o crime cibernético, a gente está combatendo, no final das contas, o crime organizado no Brasil, tá? Então, faça a sua parte, ajude, tá? E tá todo mundo junto, tá? Eu não sou contra a empresa A, quer dizer, o CISO da empresa A ou o conselheiro da empresa A. Ao contrário, a gente tem que juntar forças. Nós somos os mocinhos, estamos lutando contra os malvados, tá? Então, os malvados estão muito bem organizados. Bem tá? mais organizados que nós. Então, está na hora de a gente juntar forças, unir forças para combater, porque essa guerra ela é complexa, ela é grande, tá? E se a gente não unir forças, a gente tem um risco muito grande de perder. E a gente não pode perder, até porque os mocinhos sempre ganham. O crime nunca compensa. Que incrível. Lobo, mais uma vez, obrigado. E com essa frase incrível, encerramos esse bate-papo. Até o próximo.